Nessa noite, sem demora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 11:1. Palavra de Deus, em Hebreus 11:1. Apesar do texto curto, nós vamos estar trazendo uma mensagem expositiva sobre o texto. Amém? Hebreus 11:1. Um capítulo inteiro do apóstolo Paulo falando sobre fé. Glória a Deus por isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã, toma a nossa vida que estamos aqui, Senhor, louvando a Deus, cumprindo, ó Deus, com o nosso papel, ó Deus, usando os nossos dons e talentos ao seu serviço. Toma, Senhor, essa noite em tuas mãos, toma, derrama da tua graça, Pai. Só o teu amor, Senhor, inundando os nossos corações e transformando o nosso querer, pode, ó Deus, trazer a cura, trazer a salvação, trazer a restauração, trazer toda a consolação que só pode haver com a presença do teu Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Fala, Senhor, nessa noite conosco. Fala conosco agora, como diz o cântico, né, Senhor? Nós estamos dispostos e com os nossos corações abertos para ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Olha, nós estamos falando sobre fé e o tema que eu trago nessa noite é: tenha fé, Deus proverá. Amém? Você pode repetir comigo isso? Tenha fé, Deus proverá. Não há como falar sobre fé sem antes trazer ao nosso coração uma mensagem que está em Atos 4:11. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Nós estamos falando sobre fundamento de fé. E o fundamento da nossa fé é Jesus. Não há fé para o homem de Deus, para a mulher de Deus, sem Jesus. Tudo que nós cremos, toda a nossa esperança, todo o nosso desejo, como disse o cântico agora que nós acabamos de cantar, nós nos desesperamos, porque nós queremos a riqueza da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é através da riqueza do Espírito Santo que a nossa vida vai sendo fortalecida na fé. A fé exposta em Hebreus 11:1 me faz lembrar uma tarefa cotidiana nossa que envolve muita fé. Eu creio que você que está me ouvindo, que é maior de idade, já passou por isso. Porque você vai no banco, quando você chega lá no banco, você pega uma senha e você vê aquele banco lotado de gente. E chega a dar uma tristeza no coração quando a gente vê que a nossa senha é a última. Mas conforme o tempo vai passando e o número vai chegando, a nossa alegria vai se restaurando. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece com a sua vida, com a minha vida? Quando a gente chega lá no banco, né? Eu que já tive oportunidade aí de pegar
filas enormes de ficar até no sol. Quando eu fui receber o meu fundo de garantia, meu Deus do céu, tem misericórdia. A fila enorme, eram quase 1000 pessoas na minha frente, mas louvado seja o nome do Senhor, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Viver por fé é isso, meu amado. Viver por fé é isso, minha amada. É como se você estivesse recebendo uma senha. Mas você tem certeza absoluta de que a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, Deus vai ouvir a sua prece, Deus vai cumprir com o que prometeu. E quando Ele cumpre com o que Ele promete, não há como ficar inerte, não há como ficar indiferente, não há como estar com o coração insensível. Não, a nossa vida é transformada, o nosso querer é transformado, então a nossa vida é de fé em fé, como diz a mensagem, como diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A fé passa pela experiência de algo que marca a nossa vida, e tem um poder de mudar direções. A fé tem o poder de mudar direções. Olha, existe um músico chamado Heitor de Castro, ele é professor de música. Ele conta que ele foi estudar em Los Angeles, nos Estados Unidos. E lá, chegando lá em Los Angeles, ele teve acesso a vários músicos de várias partes do mundo inteiro, porque lá é o centro dos centros mais importantes de ensino de música. E é interessante que, ao chegar lá, ele teve acesso a várias pessoas de vários lugares do mundo, e ele ficou impressionado com os alunos europeus. Por quê? Porque os alunos europeus liam música melhor que os próprios professores. Era uma coisa corriqueira, eles liam como nós lemos a Bíblia, normalmente. Era tão fantástico que ele falava assim, eles criavam músicas do nada, de uma hora para outra, lendo música e tranquilamente. E ninguém entendia muito bem daquilo, e o porquê também que eles estavam ali aprendendo. Mas, estudando um pouco sobre a história desses músicos, e conversando com eles, ele descobriu que eles aprendem música através da música erudita. E aí, na música erudita, lá são, no mínimo, 4 músicos. Junta-se lá o violoncelo, o contrabaixo e mais alguns outros instrumentos. E cada um toca algo simples, que compõe a música. E eles ali já novinho, criança, eles já têm o sentido de equipe, já têm o sentido de como é importante aquilo. E quando eles começam a desenvolver a música, e eles ficam tão felizes com aquilo, que aquilo marca a vida deles de tal forma, que eles sentem prazer e gosto em ler a música. Sentem gosto e prazer em ler pauta musical. Coisa que para a gente aqui é muito complicado, porque a gente é muito imediatista, a gente gosta de rock, a gente gosta de outras coisas, a nossa vibe vai em outra direção completamente diferente. Então, isso não facilita para que nós possamos estar tendo essa facilidade. E eles tinham essa facilidade. Mas isso foi feito aonde? Lá na origem. O que eu quero trazer com isso? Eu quero te dizer o seguinte: a sua fé é fundamentada na origem. A sua fé, ela está lá na pedra de esquina. A sua fé, ela começou a ser fundamentada em Jesus Cristo. Então, fé não é essa questão toda que o pessoal fala assim, eu tenho fé de que eu vou comprar um carro. Tudo bem, mas você vai comprar um carro por quê?
Para que você vai comprar esse carro? Esse carro vai ser bênção na sua vida? Então, esse conceito de fé que a gente tem aí pelas pessoas, ele é um conceito meio diferente daquele que a Bíblia nos ensina a viver. Porque a nossa fé, ela está fundamentada em Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: quem tem fé verdadeira, quem foi fundamentado realmente no Espírito Santo, quando ela foi marcada, Deus disse: olha, eu tenho isso para a sua vida, e você passa a viver segundo aquilo. E tudo o que você faz gira em torno da fé do que Deus te prometeu. Mas Deus não prometeu para a sua vida para que você seja egoísta, para que você diga: Deus fez por mim. Não. Todos os propósitos de Deus são eternos. Então, quando Ele te promete, Ele tem um propósito. Ele tem um caminho para que você siga. Ele tem uma certeza para que você caminhe. Então, nesse sentido, a fé marca a nossa vida. E quem é marcado pela presença do Espírito Santo é como esses músicos europeus. Leem lá porque aquilo é normal para eles, é uma coisa que dá satisfação. Eles aprenderam de uma maneira que não foi uma maneira pesada, não foi uma maneira carrancuda de alguém impondo. Não, eles aprenderam porque eles entenderam que aquilo é importante. E aquilo fez diferença na vida deles. Então a fé é algo que muda e transforma a minha vida, transforma a sua vida, meu irmão, transforma a sua vida, minha irmã. A fé é aquilo que faz com que você transforme toda a sua vida. E tudo aquilo que Deus vai fazendo na sua vida, na medida em que você caminha na fé, edifica outras vidas, e não só a sua. De fé em fé, a sua vida vai sendo moldada. De fé em fé, a sua vida vai sendo soldada. Então, você caminha em fé. A fé é um caminho proposto por Deus para aquele que apresenta o objetivo final. A fé é um caminho proposto por Deus, onde Ele apresenta o objetivo final e durante a caminhada vai abrindo portas, onde a sua intimidade com Ele vai crescendo, até que finalmente possa aprender que só recebe quem prossegue, aprendendo, caminhando e abrindo portas. Só dessa maneira. É só desta forma. Então há uma promessa para a sua vida, meu irmão. Há uma promessa para a sua vida, minha irmã. Não desista do seu sonho. Não desista da sua esperança. Permaneça agarrado nessa fé, porque uma hora a porta vai se abrir, uma hora a sua senha vai ser chamada. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Não perca a sua esperança. Porque enquanto você vai caminhando e a grande porta não é aberta, outras pequenas portas são abertas. Outros movimentos vão acontecendo para que você possa dizer: eu cheguei aqui, estou maravilhado porque Deus abriu a porta para mim. Mas quando você olha para trás, você vê quantas portas foram abertas. E você vê quantos sonhos foram abertos. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas quando você caminha em fé, você começa a descobrir que a vontade de Deus é que você faça a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável para a sua vida. A vontade de Deus traz edificação do Espírito Santo e as coisas são eternas. Deus não abre uma porta para fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Cada porta aberta é um sinônimo de riqueza, de experiência, que precisam ser compartilhadas para que a fé de outros que creem também seja fortalecida. A fé dos outros é fortalecida na medida em que a gente caminha. E eles olham: poxa, olha, a fé dele. Assim como aqueles alunos
olhavam um para o outro, cada um fez uma parte pequena, cada um contribuiu com uma pequena parte, e o bojo do grande foi feito. A música se completou, e como é bom você olhar e ver, puxa, eu fiz parte dessa história, puxa, eu fiz parte desse movimento, isso também tem a minha parte. Deus me usou, Deus te usou, Deus quer usá-lo, quer continuar a usar. Então abra o seu coração, não perca a sua esperança, porque Deus proverá. Aleluia. Só existe relacionamento de homem com Deus através da fé. Por este motivo a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe relacionamento de Deus com o homem se não for pela fé. Se Deus não te deu uma visão e você seguiu essa visão, se Deus te deu uma visão e você seguiu essa visão até o final, no final dela é só vitória. Mas se por um acaso na metade do caminho você foge desse caminho, você faz como Saul. Recebeu um grande reino nas suas mãos, mas lá no final achou que poderia fazer uma obra que não pertencia à vontade de Deus para a vida dele. E perdeu o reino, e perdeu o reinado. Mas Deus quer que você continue caminhando nesta fé, porque a sua fé não é a fé do outro irmão, o seu sonho não é o sonho do outro irmão. Deus plantou no seu coração uma raiz verdadeira sobre fé, que vai dar frutos na medida em que você caminha com Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia por isso. A fé exposta na Bíblia aponta para homens e mulheres que falharam e outros que foram vitoriosos pela fé. A palavra de Deus fala sobre homens, e o próprio apóstolo Paulo, nós estamos aqui falando sobre Hebreus 11, 1, mas o apóstolo Paulo abre a galeria da fé, e ele começa a falar sobre os atos de homens que caminharam pela terra, mulheres que caminharam pela terra, e que tiveram a coragem de seguir a vontade de Deus até o final, e que creram na vontade de Deus de uma maneira tão poderosa, que a sua vida transformou a sua geração, e continua transformando, porque foram marcados na Bíblia. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que ela é composta de homens que fracassaram, de mulheres que fracassaram, mas ela também é composta de atos poderosos de homens que tiveram sucesso, porque acreditaram, ousaram em receber a palavra e viver segundo essa palavra. O que não dizer de Caleb, que aos 80 anos, mais de 80 anos, ainda teve fé o suficiente para chegar diante de Josué e dizer: essa terra é minha porque me foi prometida em Cádiz Barneia. E recebeu a promessa. O que não falar de Raabe? O que não dizer do próprio Davi? O que não falar, meus amados, que a gente quase não fala disso, de Daniel no capítulo 9. Meu Deus! Aleluia! Leia o capítulo 9 e você vai ver que é uma verdade revelada através do capítulo 29 de Jeremias, quando Jeremias diz que o meu povo vai para o cativeiro, vai ficar 70 anos lá, mas depois de 70 anos alguém vai se levantar em oração, e vocês vão voltar desse cativeiro. E 70 anos depois, no capítulo 9 de Daniel, Daniel lê os livros e entende que aquele era o momento. Isso é fé. A fé que só pode existir naquele que estuda a palavra. A fé naquele que só pode existir no coração daquele que busca a Deus, uma intimidade através da oração. A fé que só pode existir no coração daqueles e daquelas que frequentam a escola dominical, que estudam a Bíblia, que procuram entender a sua caminhada e os seus passos, por mais difíceis que sejam, porque quem caminha em fé é consolado. Quem caminha em fé é consolada do seu choro, mesmo que haja choro,
porque o propósito de Deus é entendido como que não pode faltar sobre a face da terra. Então nós entendemos e compreendemos que a vontade de Deus, ela é soberana à minha própria vontade. Por mais que muitas vezes as tristezas aconteçam na nossa vida, a alegria do Senhor é a minha e a sua força. A fé é um dom de Deus, como está em Lucas 17. O apóstolo, vendo a fé de Jesus, pedem para que ele lhe aumente a fé. Em Efésios 2:8 encontramos o seguinte: pela graça sois salvos, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Essa fé não é nossa. Essa fé é na medida em que a gente se dedica, na medida em que a gente se coloca à disposição de Deus, para que o nosso coração seja cheio, para que a sua vida seja plena. Aleluia por isso. Quanto maior a fé, maior o milagre. Alguém que precisa de cura numa perna, alguém que precisa de uma passagem para trabalhar, ou alguém que precisa passar o rio em seco e pisar do outro lado com o pé enxuto. Então a fé, ela faz milagres. Hoje eu estava ouvindo Luciano Subirá, homem de fé. Eu tive contato com alguns homens de fé, eu caminhei com alguns homens de fé. Professor Marcelo, pastor Marcelo, lá de Búzios, meu Deus do céu, quantos milagres Deus fez na vida daquele homem. Um dia, num seminário de missões lá em Cabo Frio, ele me levou no mirante de Cabo Frio, ele passou 2 horas, sem perder o fôlego, contando o milagre que Deus fazia na vida dele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, onde é que está esse homem, meu Deus? O senhor não pisa nem na terra mais. Luciano Subirá disse que ele precisava de um dinheiro para ir não sei aonde, e não tinha dinheiro para ir, mas aí ele falou bem assim, Deus, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. O Espírito Santo falou bem assim, eu não sou Deus, eu te mandei. Ele falou, bom, então se Deus mandou, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá para o Boca do Caixa, porque alguém vai me abençoar lá. Que ele foi para a Boca do Caixa e ficou esperando. Quando deu 4h20 da tarde, alguém foi lá e depositou exatamente o dinheiro que ele estava precisando. E aí ele foi descobrir quem era aquele lá, ele foi descobrir, era um pastor que ele tinha pregado numa igreja, e aí ele descobriu onde era a cidade, né, que era o banco onde foi depositado o dinheiro. Ele entrou em contato lá com o pastor e perguntou, pastor, você depositou esse dinheiro por quê? Ele falou, não, rapaz, é porque eu fiz as contas aqui, estava vendo as contas aqui e vi que quando eu te abençoei daquela vez, eu deveria ter te abençoado com mais, e era exatamente esse valor aí que eu depositei na sua conta. Meu Deus, a fé. Então, amados, quanto maior a fé, maior o milagre. Mas para ter uma fé grande, você precisa caminhar com Deus. Você precisa perseverar em Deus. Você precisa pôr a sua fé em prova com Deus. Você precisa clamar a Deus e dizer, Senhor, não sem desespero, meu irmão. Sem mais. Mas na certeza fundamentada de que Deus vai te abençoar. No caso ali, o dinheiro veio, não era para o sustento dele, era para que ele fosse fazer a missão, porque existia um propósito, existia um fundamento no amor, como o apóstolo Paulo diz, o amor é o final de tudo, pois ficam a fé, a esperança e o amor. Mas a fé, ela é fundamentada no amor. Não existe fé sem amor. Não é a fé para comprar um carro, para possuir um bem, absolutamente. Não é uma oração para que você possa ser abençoado com a empresa. Não, absolutamente. Para que você vai ser abençoado com esse carro? Quem você vai abençoar com esse carro? Qual é o teu propósito ao abrir essa empresa? Qual é o teu propósito a receber uma esposa? Qual é o teu propósito a receber um esposo? Qual é o teu propósito a receber um filho, uma filha? Os teus sentimentos estão em Deus.
Nós precisamos estar em Deus, porque Deus é aquele que consola os nossos corações e traz alegria. Aleluia. Se você puder aplaudir ao Senhor por isso, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor. Fé é o fundamento da caminhada do homem com Deus, pois a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus, como nós já dissemos aqui em Hebreus 11, 6. Onde está alicerçada a nossa caminhada em fé? Quando falamos em prova, podemos ter dois tipos de sensações distintas. Uma prova, como está lá no versículo de número 1, pode significar uma luta, um embate com as dificuldades, ou uma prova com certeza do que há de vir, como que um experimento antecipado. As duas questões poderiam ser. O interessante é que a gente sempre vai para o lado mais, favorável da coisa, Fé é a prova das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se vê. Sim. Meu irmão, não existe fé sem prova. Quem vive pela fé passa pela prova, passa pelo vale, meu irmão. Mas a alegria nossa, ela vem pela manhã. Porque Deus não deixa os seus servos desconsolados. Aquele que anda, aquela que anda segundo a fé, é consolado. Tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo. E recebe a provisão na hora certa, no momento certo, do jeito certo, na quantidade certa. Mas a prova também é aquela provinha que a gente tem. Você me dá uma provinha aí de um bolinho, Dá uma provinha do bolinho aí, eu vou comprar, mas tudo bem, mas me dá um pedacinho desse bolo aí para eu poder experimentar. Isso é a prova. Prova das coisas que se veem. Prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas você tem certeza de que vai alcançar. Você tem certeza, sabe por quê? Porque não é a sua certeza, é a certeza em Deus. Porque foi Deus que disse, se Deus disse, vai acontecer. Abraão, meu Deus, 100 anos. 100 anos. O homem ora, o homem se desespera na presença de Deus, mas ele mantém firme a sua fé, na certeza de que Deus vai prover. E Deus proveu um filho para Abraão, com a idade de 100 anos. A palavra em Tiago 1:2 vai nos dizer que cair em várias tentações, Nós devemos glorificar a Deus porque nós vamos cair nas tentações, porque nessas tentações nós estamos sendo provados. Isso, quando nós passamos por essa prova, nós somos aprovados. Você é aprovado, você é aprovada em Deus. Significa que tudo terminou? Absolutamente. Você vai dar continuidade, agora a fé é maior. Agora, você já passou pelo estágio júnior, agora você vai para o sênior. Agora você mudou de fase, você vai para uma fase mais difícil ainda. Mas quando você estiver nessa prova, quando você estiver nessa luta, você vai lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Você vai ver como Deus glorificou a vida dele através da sua. Você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, porque Ele cumpre a sua promessa, porque Deus não é filho do homem, não é homem para que minta. E Ele nem se arrepende. Ele não vai se arrepender da promessa que fez. Continue, meu irmão, continue, minha irmã, Deus proverá. Continue na fé, não saia, continue na fé. Aleluia, glória a Deus. Por outro lado, a prova, como gosto antecipado da vitória. Lembra a caminhada dos profetas que recebiam revelação divina e expunham de tom forma eloquente e certeira, como se verdadeiramente estivesse experimentando a profecia?
né? A prova é exatamente isso aí. Os profetas olhavam e falavam assim, os profetas de Deus, né? Porque tinha profeta que não era de Deus. Só tinha um nome de profeta, né? Mas os profetas de Deus, Elias, Eliseu, Jeremias, esses homens com esse quilate aí de profecia, que vinha sobre a vida, Samuel, meu Deus do céu. Deus revelava para os homens ali, ó. Eles viam tudo que estava lá na frente, eles falavam pela presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Sabe por quê? O Espírito Santo está sobre a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo está sobre a sua vida, minha irmã. Tenha fé, continue perseverando e caminhando em Deus. Essa noite é a noite da tua vitória. Exercite a sua fé, não duvidando do poder de Deus em se cumprir. E Deus fará maravilhas através das nossas e da sua vida. Amém? Vamos orar para que Deus esteja agora nesse momento nos abençoando com sua rica presença, que continua aqui nesse lugar, que nós possamos continuar, caminhar ainda, prosseguindo em conhecer o Senhor cada vez mais, e que esse conhecimento ele possa trazer em si uma experiência tremenda, que a gente não seja mais somente nós, mas também a presença do Espírito Santo em nossas vidas transformando. Senhor, no nome de Jesus, toma o lar desse irmão, o lar dessa irmã em tuas mãos. Pai, eu não sei a prova ou a luta que eles estão passando, mas eu sei, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir, a tua vitória vai chegar do lar do meu irmão, vai chegar no lar da minha irmã, vai chegar na igreja do meu irmão, vai chegar na igreja da minha irmã, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, e eu creio que nessa noite, Senhor, tu está fazendo grandes coisas, e que a tua palavra vai se cumprir. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque pela fé, eu já vejo muitas vidas sendo edificadas, através da cura, através do milagre, através da consolação, através da restauração, em nome de Jesus. E eu quero orar também para você, que saiu dos caminhos do Senhor, que perdeu esse movimento de fé, que em algum momento da sua vida não permitiu-se viver esse movimento maravilhoso de continuidade em Deus. Uma decepção, quem sabe, uma tristeza, ou quem sabe talvez você nunca creu em Cristo porque alguém disse que só existem pessoas que querem tirar vantagem na igreja, criando uma barreira no seu coração. Eu quero te dizer o seguinte, olha, nesse momento eu vou fazer uma oração, e você, através desta oração, levanta a sua mão e aceite a Jesus e volte para o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma essa vida em tuas mãos, que está com a sua mão levantada. Ó Pai, cria uma nova perspectiva, um coração cheio de fé, um coração cheio de amor e de misericórdia da tua presença, em nome de Jesus. Aceita, Senhor, essa oração humilde que é feita pelo teu servo, e que essa vida seja edificada para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.